Olá, seja muito bem-vinda, eu sou a Gisele Maués. Na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer a adaptação da modelagem desse short para uma calça pantalona. Nós já temos aqui no canal a aula da modelagem e da costura do short. Para a gente transformar esse short em uma calça é muito simples e é isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Inclusive eu já vou também te mostrar a costura. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula. Aqui eu tenho todas as peças do short, tá? Que é a modelagem que vai ser a nossa base. Lembrando que essa base ela foi construída através do molde base de calça, ok? Então aqui eu tenho o cós, os bolsos, o molde da frente, que tem uma braguilha falsa, porém aqui nessa aula da calça eu não vou usar essa braguilha, e o molde das costas, tá? Então as informações principais aqui que eu vou usar é o gancho e a largura. Vou usar 1,5 m de crepe mousson. Você pode usar viscose, viscolinho, qualquer tecido que tenha um caimento legal, ok? O primeiro passo é copiar o molde. Então eu dobrei aqui essa abinha, que é a abinha do bolso, e vou posicionar o molde no papel, tá? Eu vou deixar aqui, ó, bem certinho, o fio do molde em paralelo com a margem do papel, só para deixar ele centralizado. É exatamente isso que eu vou fazer também na hora de cortar, você vai ver daqui a pouco, tá? Eu vou deixar o meu molde bem certinho em paralelo com a orelha ou com a dobra do tecido. Então, posiciono o molde e vou simplesmente copiar ele todinho para o meu papel novo, tá? Vou criar aí um molde, né, separado. Então, copio tudo bem certinho, vou passar todas as informações de linha de quadril, linha de gancho, ok? A altura também aqui vou marcar com lápis, que pode ser uma referência que eu possa usar depois. E, muito importante, é o fio, passar também a marcação do fio para o papel novo, tá certo? Então, agora eu vou acender aqui e eu já tenho a cópia do meu molde. Agora eu vou pegar o meu molde base. Lembra que eu falei que esse shortinho foi construído a partir do molde base? Então, eu vou alinhar as linhas aqui, ó. Deixar bem certinho. Linha de quadril com a linha do fio, que é esse xizinho que eu passei a informação para trás do molde. E vou posicionar também a linha do gancho, tá? Então, dessa forma aí que você tá vendo, eu tenho a certeza que esse molde tá certo em cima do molde do short, ok? Vou marcar a minha altura da calça. Eu quero ela um pouquinho mais longa, então eu vou colocar ali mais 8 centímetros. A largura dessa régua é de 4, já contando com a margem de costura, tá bom? Vou passar para o papel novo a marcação do fio, que eu tenho que dar essa continuidade, e marcando agora aí a linha do joelho, ok? Agora eu vou pegar essa largura, vou achar a metade e vou jogar lá na barra, para eu ter essa parte reta aí, para eu poder fechar a calça, tá? Como eu tenho essa linha do fio bem centralizada no molde, não tem problema eu fazer assim. Então, eu vou apenas descer reto. Beleza? Agora eu vou acender aqui essas linhas para você ver todo o desenho. Vou aqui continuar, ó, a linha do fio. Essa linha agora aí é a linha do joelho. E eu vou acender tudo que é a linha, são as linhas, né, da lateral. Se você quiser deixar o seu molde assim, desse jeitinho, todo quadrado, uma calça bem larga, o molde já tá pronto, tá? Porém, eu vou fazer aqui um pequeno ajuste. Eu vou entrar 2,5 aqui na linha do joelho para deixar essa calça com, digamos assim, com uma curva, entendeu? Vindo do quadril e abrindo para a bainha. Então, eu entrei de cada lado 2,5 e agora eu vou unir ali, ó, com a linha do quadril, nessa lateral, e ali no entrepernas com o final do gancho, tá? Ali eu vou dar uma curvinha com a régua de curva de quadril. E aqui para baixo eu vou unir com a linha da altura do molde certo, tá? Eu não vou descer até aqueles 8 centímetros. Então, olha só, a calça ela vai ficar com essa curva, tá? Na direção do joelho. Isso aí, meninas, é totalmente opcional. Se você quiser ela uma calça reta, mais folgada,
o molde é só você deixar daquele primeiro jeito que eu fiz, ok? Se quiser fazer isso também, pode fazer e fica bem bonito, você vai ver no final. Agora eu tô aqui acendendo para você ver o que vai ficar, né, pro molde ter esse realce. E não esqueça de cortar bem certinho e quando cortar no tecido, deixar margem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o molde das costas. Vou fazer a cópia, ok? Tudo bem certinho, passando as informações de linha de quadril, de linha de gancho, altura de gancho, o fio do tecido também. Tudo isso é muito importante. A mesma coisa que eu fiz na frente. Agora aqui eu vou acender tudo. Vou pegar o meu molde das costas, meu molde base, e vou aqui, ó, deixar tudo bem certinho, linha com linha. Linha de quadril com linha de quadril, linha de gancho com linha de gancho em paralelo ao fio, tá? Passei essa informação para trás do molde base para eu colocar bem certinho na posição. Agora eu vou acrescentar o comprimento, né, que eu vou deixar um pouquinho maior. E vou marcar aqui o fio. Agora aqui é a linha do joelho. E prontinho, vou acender tudo. Fazer a mesma coisa que eu fiz na frente, tá? Acendendo aqui a linha do fio. Agora aqui nas costas, o fio ele não tá centralizado no molde, tá? Então, ó, eu vou medir da lateral pro fio e vou jogar lá embaixo. Marco a mesma medida, meço, né, do entrepernas pro fio e marco lá embaixo, ok? Porque o meu fio não tá centralizado, ó, como tava na frente, entendeu? Senão vai ficar torto o molde. Agora sim, que eu já fiz essa marcação, eu vou fechar aqui as laterais. E aí eu vou ter a certeza que esse molde tá bem certinho, bem retinho aqui nas pernas. A mesma coisa, se você deixou largo na frente, deixe tudo largo aqui atrás também. Vou fazer aquela entradinha de 2,5 na linha do joelho e vou pegar o molde da frente e vou alinhar as linhas, ó. Eu vou usar o mesmo molde, eu não vou riscar com a régua. Dessa forma aqui é muito mais simples, tá? Facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque essas costuras, essas peças elas vão ser costuradas juntas, tá? Então tem que ter o mesmo desenho. E você vai ver que vai ficar com um caimento maravilhoso essa calça. Mesma coisa aqui no entrepernas, olha só. Alinho ali final de gancho, linha do joelho com a linha do joelho e passo a informação, entendeu? Então ficou desse jeito aqui. Agora eu vou acender tudo. Essa linha aqui é a linha do joelho. E agora é só cortar o molde. Ficou desse jeito aqui. Então eu tenho o molde das costas, molde da frente, que foi o que a gente modificou, e o molde do bolso e do cos vai permanecer o molde do short, tá bom? Porque é a mesma coisa. Agora eu já vou cortar essas peças no tecido. E eu vou colocar nessa posição, tá? Falando de tecido, ó, eu dobrei orelha com orelha e posicionei eles dessa forma. Observe que não tem espaço para margem de costura, então eu vou cortar sem margem de costura nas laterais e no entrepernas. Aqui eu tô posicionando o meu molde no fio, ó. Então a mesma distância eu tenho que ter ao longo do molde, tá? Desse jeito o meu molde fica certinho no sentido do fio, em relação ao fio e à orelha ou à dobra do tecido, ok? Então ficou desse jeito a disposição do molde no tecido já dobrado. Eu vou cortar as duas peças juntas. Aqui, ó, mostrando pra você que eu cortei sem margem, porém eu deixei margem no gancho, tá? Gancho frente e costas. Aqui eu tenho as outras peças, que é bolso e cos. Deixei com margem, tá? Só ali na lateral do bolso que eu deixei sem margem, para acompanhar a calça. E a montagem do bolso é dessa forma, ó. Tem duas pecinhas que tem o corte e duas pecinhas que não tem. Eu vou colocar uma sobre a outra e vou passar a costura aqui em forma de L. E vai ser o primeiro passo da costura que eu já vou começar a montar, ok? Então aqui eu tô costurando os bolsos. Eu vou deixar a parte da lateral sem costurar, porque é o que a gente vai unir lá com a calça, ok? E também já tô fechando o gancho frente aí,
e gancho costas, tá? Se você não tiver overlock, faça uma costura reta na máquina, reta, né? Uma costura com pé de máquina e depois passa o acabamento com um ponto zigue-zague, tá? Então, eu tenho aqui já os dois ganchos, frente e costas, os dois bolsos, ó, já montados e o cós que eu já fechei aí na lateral, ok? Agora, eu vou unir os bolsos na frente. E passei aqui a costura, ao longo de toda a confecção eu vou passar para abrir costura. E uni aqui, ó, coloquei na posição certinha os meus bolsos. E é desse jeito que fica, ó. Tá? Então, eu vou passar aqui na máquina reta, então uma costura de uma largura de um pé de máquina. E depois eu vou jogar essa margem de costura pro lado do bolso e vou passar uma costura de pés-ponto. Essa costura de pés-ponto é muito importante, porque ela vai dar um acabamento, tá? Pra não deixar ficar virando a costura, ó. Fica desse jeitinho. Vou passar no ferro vincar bem certinho, vai ficar bem legal. Ó, aqui eu já montei, coloquei o bolso na posição. Ó, isso aqui foi o que eu disse, tá? A costura de pés-ponto, já tá passadinha. E eu posicionei na lateral e ali na cintura, vou passar uma costura para depois unir a frente e costas. Aqui eu já posicionei com alfinete frente e costas, tá? Já uni entre pernas e lateral, ok? Observe que aqui no final bateu certinho, então é muito importante. Se você cortou certinho, as peças têm que bater, não tem que sobrar, tá bom? Nem faltar. Vou costurar aí entre pernas, vou tirando devagar os alfinetes, passando já direto no overlock. A mesma situação, se você não tiver overlock, faça primeiro na máquina no ponto reto, né? Depois passa um acabamento com o zigue-zague, tá? Vou agora ir para as laterais. E eu já tô fechando a calça, né? Fechando a parte principal, montando a calça, tá? Depois desse passo é hora de provar, vestir, ver se tá tudo certo. Aqui eu tenho já o cós. Como eu já costurei a lateral, agora eu vou fechar unindo aqui embaixo, ó, dando a volta no meu cós. Desse jeito aqui que vai facilitar muito pra gente unir lá com a calça, tá bom? Eu peguei o meu elástico e fiz um gabarito um pouquinho maior. Com esse gabarito, eu vou costurar o cós, fazendo o canal para ele ficar certinho, tá? Lembrando que aqui nesse cós eu já tô contando com a margem de costura, por isso que ficou essa sobra aí, tá? Que é 1 centímetro de margem de costura para unir com a calça. Vou deixar aqui um intervalo, que é por onde o elástico vai passar, por onde eu vou ter acesso para colocar ele dentro do cós, tá bom? Coloquei o meu elástico. O cálculo para o elástico eu ensinei na aula lá do short. Você vai pegar a medida da sua cintura e vai tirar 15% dessa medida, tá? O resultado é a medida do elástico. Coloquei o elástico certinho, estiquei para distribuir esse elástico dentro do cós. E agora eu tô colocando, ó, um alfinetinho para segurar lateral com lateral, ó, para deixar o elástico bem distribuído, ok? Então, tô colocando o alfinete ali onde tem as costuras da lateral. Agora eu vou colocar lateral com lateral e vou achar o meio e vou fazer um pique. Eu tô fazendo a divisão do cós em 4 partes iguais, tá? Isso vai facilitar na hora da gente unir esse cós lá na calça. Agora eu vou costurar para deixar o elástico preso no tecido, né? Preso no cós. Então eu começo fazendo uma costura central, puxando e costurando em toda a volta. Depois eu vou fazer uma costura em cima e a outra embaixo, né? Então vão ser 3 costuras que vão prender o elástico no tecido, tá? O elástico no cós. E o resultado vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Cós pronto. Agora é hora de unir cós e calça. Lembra do pique que tá marcando o meio? Então eu vou colocar ali meio com meio, meio da frente, lateral, com a costura da lateral,
centro-costas com o meio ali, né, do cós. E lateral também, lateral com a calça, tá? Lateral do cós com a lateral da calça. E vou passar uma costura, primeiramente aqui nesse caso, na máquina reta, com ponto zigue-zague largo. Por quê? Porque o meu cós, ele tá um pouquinho maior que a boca da calça, tá? Então, observe que eu vou ali agradando para esse cós encaixar certinho. É bem pouca coisa, mas ele tá um pouco maior. Depois que eu fiz essa primeira costura, é que eu vou para a máquina fazer o acabamento final na overlock, ok? E o resultado ficou assim. Agora eu vou passar essa costura e a calça já vai estar pronta. Olha como é simples e fácil. Aqui eu tenho os bolsos, a calça tá toda passada, costura aberta, tá? Abertinha no ferro. A bainha aqui eu passei overlock e dobrei uma vez. E a calça tá pronta desse jeito aqui. Vejam só agora o resultado final dessa calça. O cós, olha só, ficou desse jeito aqui. Eu gostei bastante, gostei muito mesmo. Espero que vocês também tenham gostado e que vocês façam esse modelo, tá? Lembrando que esse modelo, ele foi feito a partir do short e o short foi feito a partir da base. Então, de um modo geral, a calça também foi feita a partir da base, tá bom? Então, se você ainda não tem a apostila de modelagem Minhas Bases, esse material vai ajudar você a construir as suas bases. Todos os modelos que eu ensino aqui no canal, eles vêm de um molde base. Eu vou deixar o link da apostila aqui na descrição e também no primeiro comentário, para você adquirir, caso você ainda não tenha adquirido. Se inscreva no canal. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até a próxima aula.